Então, beleza, pessoal. Então, a gente vai começar a ver estruturas condicionais e de repetição nesta aula, condicionais, e na próxima aula, estruturas de repetição. Então, aqui a gente tem um exemplo de um programa com uma estrutura condicional. Na verdade, tem duas estruturas condicionais aqui. Que programa que é esse? É um programa para determinar as raízes de uma equação do segundo grau. A gente não está usando leitura de dados aqui. Todos os parâmetros desta equação de segundo grau são definidos estaticamente via atribuição. Então, a variável a, b e c, uma atribuição simples aqui, e depois a gente calcula o delta a partir de a, b e c, né? Aqui o cálculo de delta. E aí o que vai acontecer? O processamento ele vai depender do valor de delta. Por exemplo, se o valor de delta for maior ou igual a zero, então eu posso calcular raízes desta equação. No entanto, se o valor de delta for menor do que zero, então eu não posso calcular raízes para essa equação do segundo grau. Certo? Eu posso, claro, melhorar esse programa colocando o que a gente acabou de aprender, o scanf, né? Então, usuário, digite o valor de A, B e C. Aí é mais importante ainda a definição de processamentos condicionais. Eu só vou executar trechos de códigos ou blocos de código caso alguma condição seja satisfeita. Tá? Então, vamos entender agora o que são essas condições, tá? A gente já viu que todo programa começa a partir da função main. E aí, sequencialmente, cada uma das instruções, cada uma das operações vão sendo executadas, tá? O que a gente vai aprender agora é que, dependendo de uma condição, se ela for verdadeira, eu vou executar um conjunto de instruções. Caso ela seja falsa, eu vou executar outro conjunto de instruções. E eu posso fazer isso de diversas formas ao longo do meu programa. Tá? Então, e quando a gente executa esse tipo de processamento, o que a gente está fazendo é um processamento condicional, ou seja, baseado em uma condição. Neste caso, o que eu mostrei para vocês, para este programa, essas instruções só serão executadas se delta for maior ou igual a zero. Se delta não for maior ou igual a zero, ou seja, se essa condição for falsa, essas instruções não vão ser executadas. Então, para executar um processamento condicional na linguagem C, a gente precisa usar esse comando if. Tá? Então, eu vou usar um if e depois uma condição e verificar se essa condição é verdadeira ou falsa. Se for verdadeira, eu executo as instruções que estão abaixo desse comando if, em um bloco de código desse comando if. Se for falso, eu não vou executar essas instruções. Tá? Em C, não existe um tipo de dados específico como Boolean ou Bool para representar valores lógicos, ou seja, para representar V ou F. É muito mais simples que isso. A gente vai usar valores inteiros e qualquer valor, na verdade, inclusive float, tá? Qualquer valor que seja diferente de zero, ele é interpretado como verdadeiro. O único valor que é interpretado como falso é o zero, tá? Isso vocês precisam isso precisa estar muito claro na cabeça de vocês, tá? Qualquer coisa diferente de zero é verdadeiro, qualquer coisa, só o zero que é falso. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. E antes, eu vou mostrar para vocês, né, alguns operadores relacionais para comparar grandezas. Porque eu posso estabelecer uma condição a partir de uma expressão matemática. Pode ser, por exemplo, if A mais B. Se o resultado de A mais B for diferente de zero, a condição é verdadeira. Se for zero, a condição é falsa. No entanto, eu vou querer usar, normalmente eu vou comparar grandezas a partir desses operadores relacionais, como o maior que, o menor que, o maior ou igual a que, né? Ou o menor ou igual a. Tá? Notem que o sinal de igual vem sempre depois, tá? Do sinal de maior ou sinal de menor, tá bom? Eu tenho também o igual a, e aqui há muita confusão. Quem nunca programou, quem nunca escreveu um if na vida,
eu aposto que vai confundir o igual a. Isso é muito comum. Você escrever o igual a com apenas um igual. Se eu quero comparar duas grandezas e comparar a igualdade delas, verificar se uma é igual à outra, sempre eu tenho que usar esses dois símbolos de igual. Tá? E por fim, eu tenho o diferente de. Então, eu tenho o igual e tenho o diferente, que é uma exclamação igual. Tá bom? Então, alguns exemplos. Se eu tenho uma variável a igual a 3 e um float x igual a 1.5, eu posso testar algumas coisas. Por exemplo, se minha condição for a diferente de x, essa condição vai ser verdadeira. Por quê? Porque a é 3, o x é 1.5 e a é diferente de 1.5. Então, essa condição é verdadeira. Tá? É A dividido por 2.0. A é inteiro, 3, dividido por 2.0, float. Há uma conversão implícita de tipo I. Isso vira 1.5, que é igual ao x, que é 1.5. Então, essa condição é verdadeira também. A dividido por 2, aí já dá falso, porque A é inteiro, 2 é inteiro, 3 por 2 dá 1, inteiro 1. Isso é igual a 1.5? Não, isso é falso. A 3 dividido por 1.5, float, há uma conversão implícita de novo. Então, isso vira 2.0. 2.0 é menor do que 2? Não, isso é falso. Tá? Se fosse menor ou igual, seria verdadeiro. A é verdadeiro. De novo, qualquer coisa diferente de zero é verdadeiro. A não é zero, portanto, A é verdadeiro. A menos 2 vezes x. A menos 2 vezes 1.5. Então, 3 menos 3. Isso sim, isso dá zero. Se é zero, então é falso. Tá? Então, alguns exemplos de condições. O que eu posso fazer também? Eu posso ter múltiplas condições. Eu posso querer testar essa condição e essa condição. Lembra do caso das tabelas verdade? Eu quero testar se se faz sol ou se é final de semana. Então, eu quero combinar duas condições. E eu posso combinar essas duas condições com os operadores lógicos. Quais operadores que eu tenho disponível? Eu tenho a conjunção lógica, que é o AND. Então, a tabela verdade do AND, ela vai ser usada com esse operador, que são dois i comerciais. Tem a disjunção lógica, ou OR, tá? Que são essas duas barrinhas retas juntas. E tenho também a negação lógica, ou NOT, que é o ponto de exclamação. Como que a gente usa elas? Vamos ver alguns exemplos também. De novo, A é 3, X é 1.5. E aí eu tenho uma expressão mais complexa, né? Uma expressão maior. Aqui eu tenho duas proposições. A primeira é A dividido por 2 é igual a X. Olha, A é 3, 2 2 é inteiro, né? Então, 3 por 2, isso vai dar 1, que é um inteiro 1. Isso é igual a 1.5? Não, isso é falso. Então, essa primeira já é falsa. Como eu tenho um operador lógico AND, como que duas proposições ligadas por AND vão dar verdadeiros? Somente se as duas forem verdadeiras. Se uma já é falsa, eu nem preciso testar essa daqui. Tá? Então, já o valor lógico dessa expressão já é falso, porque a primeira deu falso. E é isso que acontece. Essa expressão nem é testada. Deu falso, é AND, acabou. Falso. A segunda, x é menor ou igual a x é 1.5, é menor ou igual a 3, verdadeiro, então eu tenho que testar a próxima, testo a próxima. A maior ou igual a 2 vezes x, ou 3 é maior ou igual a 3? Sim, isso aqui é verdadeiro. Então as duas são verdadeiras, então verdadeiro. Tá? Negação de A dividido por 3 menor ou igual a x. Então vamos resolver o parênteses interno primeiro. A dividido por 3, isso dá 1. 1 é menor ou igual a x? Ou 1 é menor ou igual a 1.5? Sim. Esse parênteses interno, ele é verdadeiro. Então, quando você nega, você inverte. Então, o que é verdadeiro vira falso. Então, o resultado da expressão é falso. A AND x. Muito cuidado com essa. A é verdadeiro ou falso? Olha, A é diferente de zero. Então, A é verdadeiro. E x? X também é diferente de zero. Então, verdadeiro AND verdadeiro, verdadeiro. E essa daqui, eu tenho duas expressões ligadas por um OR.
A, que é 3, menos 3, isso aqui dá 0, que é falso. Como eu estou ligando essas proposições por um OR, então, se a próxima for verdadeiro, o resultado é a expressão da verdadeiro. Então, eu tenho que testar. Então, isso aqui dá falso, deixa eu testar a próxima. X, que é 1,5, é menor do que 3 dividido por 2? Olha, 3 é inteiro dividido por 2, isso aqui dá 1. 1,5 é menor que 1? Não, isso aqui é falso. Então, as duas são falsas, que é a única chance dessa expressão ser falsa. As duas precisam ser falsas. Então, é o que acontece, falso. O que a gente tem também, pessoal, que eu vou explicar rapidamente para vocês, esse operador ternário, tá? Que você pode usar também para realizar processamentos condicionais rápidos. Como que ele funciona? Você tem uma condição, tá? Qualquer uma daquelas que a gente já mostrou, interrogação, e aí o resultado se a condição for verdadeira. Caso a condição seja falsa, então você 2 pontos e aí coloca o resultado se a condição for falsa. Esses resultados podem ser qualquer tipo, inteiro, float, char, double e até mesmo strings. Você pode usar isso aqui dentro do printf, por exemplo. Tá? Então aqui, 2 exemplos. Primeira condição, b diferente de 0. Olha, se b for diferente de 0, então o resultado vai ser a dividido por b. Caso contrário, se isso for falso, b é igual a 0. Então, eu não posso fazer essa divisão por 0. Então, eu coloco que o resultado é simplesmente 0. Tá? Peso menor ou igual a 75? Se for verdade, ok, essa é a minha string que eu vou imprimir. Caso contrário, deve emagrecer. Tá? É a string que a gente vai imprimir. Alguns outros exemplos, que é usando o operador condicional na atribuição. Então, nota 1, 5.0, nota 2, 4.0. E como que vai ser a variável média? A variável média ela vai ser calculada de forma condicional. Eu vou testar a nota 1 e a nota 2. Nota 1 é maior ou igual a 3? E nota 2 é maior ou igual a 5? Se isso for verdadeiro, e neste caso não é, porque essa condição daqui ela dá verdadeira, né? A nota 1 é 5, e essa condição daqui ela dá falsa, porque a nota é 4, que não é maior ou igual a 5. Se ela é falsa, então o que eu vou atribuir para a média? É depois dos 2 pontos. É a nota 1, a nota 2 dividido por 2. É uma média simples. Tá? Caso contrário, né? Caso essa condição tivesse sido verdadeira, então, média ia receber o resultado desta atribuição, nota 1, mais 2 vezes nota 2 dividido por 3, uma média ponderada. Tá? Beleza. Naquele programa, então, a gente tinha no printf, ó, a equação, aí um %s imprime texto, tá? Então, a equação possui raízes reais se o delta for maior ou igual a 0, e não possui raízes reais se o delta for menor do que 0.